Bem-vindo aos Segredos de Vidas Passadas. Um espaço onde o tempo não termina nesta vida. E onde a alma tem memória. Aqui, nós falamos sobre experiências que atravessam existências. Sobre dores que não começaram agora. E sobre encontros, sentimentos e desafios. Que carregam marcas de outras jornadas espirituais. Nem tudo o que você sente nasceu neste corpo. Nem tudo o que você vive é acaso. Se você já sentiu que existe algo além do que os olhos veem, além do que te contaram, então este canal é para você. Para o espiritismo kardecista, amor nunca pode ser confundido com posse, e nenhuma dor emocional, nenhum ciúme e nenhuma traição dão a alguém o direito de ferir, controlar ou tirar a vida de outra pessoa. Quando existe ameaça, agressão ou feminicídio, o espiritismo não chama isso de amor em crise. Chama pelo nome real: egoísmo, orgulho ferido, paixão desequilibrada e grave transgressão da lei divina. Essa é a base que sustenta todo o resto. E se você quer ver conteúdos que tratam temas difíceis com respeito e firmeza, já deixa o seu like e se inscreve no canal agora, porque isso faz o vídeo chegar a mais pessoas e ajuda a construir um espaço onde a consciência é despertada sem humilhar ninguém. Quando o espiritismo fala de amor, ele não está falando do calor da paixão apenas, nem do desejo que nasce e passa, nem da ansiedade de ter alguém. O amor, na visão espírita, é um movimento de alma em direção ao bem, e por isso ele liberta em vez de aprisionar, ele respeita em vez de vigiar, ele protege em vez de punir. Kardec apresenta o amor como algo que se aproxima do amor universal, aquele que deseja o bem, não só para quem nos agrada, mas para todos. É por isso que, para o espiritismo, amar não pode significar mandar, proibir, punir, cercar, ameaçar, invadir celular, controlar roupa, controlar amizade, controlar saída, controlar vida. Isso são expressões de insegurança e domínio, não de amor. E o mais importante, quando chega ao ponto da violência, não estamos diante de um sentimento nobre que deu errado. Estamos diante de uma inferioridade moral que precisa ser tratada com urgência. O ciúme, nessa mesma linha, não aparece como prova de amor, e sim como imperfeição que nasce do orgulho e do egoísmo. A pessoa ciumenta, em geral, vive como se o outro fosse propriedade, e o espiritismo combate essa mentalidade porque ela é espiritualmente atrasada. Quem ama de verdade compreende que o outro é um espírito livre, em jornada, com escolhas e responsabilidades próprias. O ciúme pode até se apresentar disfarçado de cuidado, mas quando ele vira cobrança, humilhação, vigilância, ameaça ou chantagem emocional, ele já entrou num terreno perigoso. E o espiritismo é muito direto em apontar o risco. As paixões desgovernadas podem abrir espaço para obsessões, para fixações, para ideias repetitivas e sombrias, e para comportamentos violentos. Isso não é a força do amor. É falta de educação do sentimento. E a traição? Sim, a traição pode ser uma falta moral, pode causar dor, pode desorganizar uma família, pode deixar marcas profundas. Mas o espiritismo não autoriza que a dor se transforme em crime. A traição não revoga a lei de Deus. A traição não dá salvo-conduto para agressão. A traição não transforma ninguém em juiz da vida alheia. E aqui existe um ponto que o espiritismo repete com firmeza: cada espírito responde pelos próprios atos. Quem trai responderá pela traição na medida da própria consciência e das consequências que gerou. Mas quem agride, quem ameaça, quem mata, cria para si débitos espirituais muito mais graves, porque escolheu atacar a vida, que é sagrada. Dor não autoriza crime. Humilhação não autoriza vingança. Frustração não autoriza violência. É aqui que a doutrina espírita se choca com uma frase comum e terrível que muita gente ainda repete: foi crime passional. Para o espiritismo, esse rótulo não diminui a responsabilidade. Pelo contrário, revela o quanto a pessoa ainda está presa às paixões inferiores. O crime passional, nessa visão, não é prova de intensidade amorosa, é prova de incapacidade de autodomínio. É a alma dizendo, com atos, que ainda não aprendeu a lidar com frustrações sem destruir o outro. E isso tem consequências profundas, não como castigo de um Deus vingativo, mas como resultado natural. A consciência pesa, a perturbação após o desencarne se intensifica, o arrependimento chega tarde, e o espírito se vê diante da necessidade de reparação, aprendizado e reconstrução em outras etapas. Quando o assunto é feminicídio, a doutrina é ainda mais grave e clara. Tirar a vida de uma mulher por sentimento de posse, por ciúme, por honra, por controle, por rejeição, por vingança, é uma transgressão profunda das leis humanas e da lei divina. Não existe justificativa espiritual. Não existe direito espiritual de matar. Não existe perdão automático por ter sido traído.
Isso, dentro do espiritismo, é uma ilusão perigosa que só serve para alimentar a impunidade da consciência enquanto o corpo ainda está aqui. Porque, cedo ou tarde, a consciência acorda. E quando acorda, o peso do que foi feito não é leve. O espiritismo também orienta que ninguém deve esperar o descontrole crescer. A educação do sentimento começa antes, no cotidiano, na forma de lidar com contrariedades, na maneira de conversar, na coragem de buscar ajuda, na decisão de terminar uma relação quando ela vira campo de humilhação e ameaça. Em vez de romantizar ciúme, o espiritismo convida a tratar o ciúme como sinal de doença emocional. Em vez de normalizar controle, convida a reconhecer o controle como violência. Em vez de dizer quem ama sente ciúme, convida a dizer quem ama respeita. Porque o amor que agride não é amor, é doença da alma. Se isso fez sentido para você, comenta aqui embaixo qual frase você mais ouviu na vida sobre ciúme e crime por amor e que hoje você enxerga de outro jeito. E se você conhece alguém que ainda romantiza controle e ameaça, compartilhe este vídeo, porque uma conversa pode evitar uma tragédia. Quando o espiritismo aprofunda essa reflexão, ele não fica apenas na superfície do comportamento humano, ele vai até a raiz espiritual das paixões. Para a doutrina espírita, ninguém nasce violento por acaso, nem perde a cabeça de um dia para o outro. O descontrole emocional é quase sempre resultado de uma construção interna feita ao longo do tempo, alimentada por orgulho, sentimento de posse, dificuldade de aceitar frustrações e, principalmente, pela ilusão de que o outro existe para preencher vazios internos. É por isso que o espiritismo insiste tanto na educação do sentimento como parte essencial da evolução do espírito. O ciúme, por exemplo, não surge como um detalhe inofensivo. Ele começa pequeno, muitas vezes disfarçado de medo de perder, mas cresce quando a pessoa não aprende a lidar com a insegurança dentro de si. Em vez de buscar autoconhecimento, diálogo ou ajuda, o espírito imaturo tenta controlar o mundo externo. Controla horários, amizades, roupas, palavras, gestos, silêncios. E quando o controle falha, porque sempre falha, a frustração vira raiva. E a raiva, quando não educada, pode virar violência. O espiritismo alerta exatamente para esse caminho perigoso, porque ele é previsível e evitável quando a consciência. Dentro dessa visão, o problema não está apenas no ato final da agressão, mas no cultivo diário de pensamentos de posse e dominação. Pensamentos criam estados emocionais moldam decisões, decisões geram atos, e atos produzem consequências espirituais. Nada acontece por acaso. Por isso, o espiritismo nunca separa o comportamento externo do mundo interno. Quem agride não foi dominado por um amor intenso, foi dominado pelas próprias imperfeições morais não trabalhadas. E isso não é uma acusação, é um chamado à responsabilidade. Quando se fala em traição, o espiritismo também se recusa a simplificar. Trair é errar, sim. É falhar no compromisso assumido. É causar dor. Mas a doutrina ensina que erros devem ser enfrentados com lucidez, não com violência. A traição não transforma a vítima em dono da vida do outro. Não cria superioridade moral automática. Não autoriza punição física, psicológica ou moral. O espiritismo deixa isso muito claro. Ninguém repara uma falta cometendo outra ainda maior. Quem reage à traição com agressão apenas multiplica o sofrimento e cria novos débitos espirituais para si. Existe ainda um ponto delicado que o espiritismo aborda com muita seriedade: a obsessão espiritual. Espíritos em desequilíbrio emocional profundo podem atrair influências espirituais igualmente perturbadas, que alimentam ideias fixas, pensamentos de vingança, fantasias de posse eterna e justificativas para o mal. Isso não significa que o agressor não tem culpa, mas significa que o descuido emocional prolongado pode abrir portas perigosas. Por isso, a doutrina orienta a vigilância íntima, oração, autoconhecimento e busca de auxílio antes que o desequilíbrio se transforme em tragédia. O feminicídio, sob essa ótica, não é um ato de desespero momentâneo, mas o ponto extremo de uma trajetória de descontrole. Ele carrega um peso espiritual profundo porque envolve abuso de força, destruição da vida e negação do direito mais básico que um espírito encarnado possui, o de continuar sua jornada evolutiva. A doutrina espírita ensina que a vida é concessão divina, não propriedade de ninguém. Tirar essa vida por orgulho ferido ou sentimento de posse é uma das mais graves violações da lei moral. No plano espiritual, segundo os ensinamentos espíritas, as consequências não aparecem como punições externas aplicadas por Deus, mas como estados de consciência. O espírito que mata carrega consigo a imagem do ato, revive emoções, enfrenta remorsos intensos e, muitas vezes, permanece ligado à vítima por laços de dor e culpa. Essa ligação não é castigo, é consequência natural da violência cometida.
E a reparação futura, em novas existências, costuma ser longa, exigindo aprendizado, humildade e reconstrução moral. O Espiritismo também chama atenção para algo essencial: ninguém evolui sem aprender a lidar com perdas. Relações terminam. Pessoas escolhem caminhos diferentes. Amores se transformam. E isso faz parte da experiência humana. O espírito maduro aprende a sofrer sem destruir. Aprende a se afastar sem ferir. Aprende a recomeçar sem punir. Essa é uma das maiores provas morais da encarnação. Não é fácil, mas é necessária. Por isso, a doutrina não romantiza sofrimento nem violência. Ela convida à responsabilidade emocional. Convida a reconhecer limites. Convida a buscar ajuda quando o ciúme foge do controle. Convida a terminar relações adoecidas antes que elas se tornem perigosas. E, acima de tudo, convida a compreender que amar é desejar o bem, mesmo quando o outro decide ir embora. Se você chegou até aqui, escreve nos comentários qual atitude você acha que mais precisa ser repensada nas relações hoje: controle, ciúme, normalização da violência verbal ou a ideia de que amor dói. E se esse conteúdo ajudou você a enxergar algo com mais clareza, curta e compartilhe com alguém que precisa refletir sobre isso. Quando o Espiritismo fala de responsabilidade espiritual, ele não está apenas apontando erros, mas oferecendo uma lente mais profunda para entender por que tantas relações adoecem antes mesmo de qualquer ato extremo acontecer. A violência não nasce no momento do golpe, ela nasce muito antes, no modo como a pessoa aprende a amar, no que ela acredita ser amor e, principalmente, no quanto ela confunde o outro com uma extensão de si mesma. Para a doutrina espírita, esse é um dos equívocos mais perigosos da experiência humana. O espírito que acredita que não vive sem o outro ainda não compreendeu a própria individualidade espiritual. Ele deposita no relacionamento a responsabilidade por sua felicidade, sua identidade e seu equilíbrio. Quando isso acontece, qualquer ameaça de perda vira ameaça de aniquilação interna. E é aí que surgem frases como "se não for minha, não será de ninguém", que o Espiritismo interpreta como um grito de desequilíbrio profundo, não como prova de amor intenso. Amor que precisa destruir para não sofrer não é amor, é dependência emocional associada ao orgulho. O Espiritismo ensina que o verdadeiro amor pressupõe liberdade. Duas consciências caminham juntas porque escolhem, não porque são obrigadas. Quando essa escolha deixa de existir, a relação precisa ser revista com maturidade, não com imposição. O rompimento, ainda que doloroso, faz parte do aprendizado humano. E suportar o fim de uma relação sem recorrer à violência é uma das provas mais importantes de evolução moral. É nesse ponto que muitos espíritos ainda tropeçam. Dentro dessa lógica, o feminicídio não é visto apenas como um crime isolado, mas como o colapso de uma estrutura emocional mal construída. Antes do ato final, quase sempre houve sinais: controle excessivo, ciúme constante, desvalorização, agressões verbais, chantagens emocionais, ameaças veladas ou explícitas. O Espiritismo alerta que esses comportamentos não devem ser ignorados nem romantizados. Eles são alertas de perigo espiritual e humano. A doutrina também chama atenção para o fato de que o agressor não destrói apenas a vida da vítima. Ele destrói o próprio futuro espiritual imediato. Ao desencarnar, segundo os ensinamentos espíritas, o espírito leva consigo a bagagem moral que construiu. Não existe esquecimento automático do que foi feito. A consciência acompanha o espírito. A lembrança do ato cometido, da dor causada, da vida interrompida, permanece viva, especialmente quando o crime foi motivado por paixões inferiores. Isso gera estados profundos de sofrimento íntimo, perturbação e arrependimento tardio. Outro ponto essencial que o Espiritismo traz é que ninguém é propriedade de ninguém, nem mesmo dentro do casamento. O vínculo conjugal, sob a ótica espírita, é um compromisso de aprendizado mútuo, respeito e cooperação, não um contrato de posse vitalícia. Quando um espírito acredita que o outro lhe pertence, ele ainda está preso a uma visão primitiva das relações, mais ligada à animalidade do que à espiritualidade. A evolução moral exige superar essa ideia. A traição, quando ocorre, revela falhas, imaturidades e conflitos que precisam ser enfrentados com responsabilidade. Pode indicar falta de diálogo, insatisfação, descompasso emocional ou escolhas equivocadas. Mas, para o Espiritismo, nenhuma dessas situações suspende a lei moral. A vida continua sendo sagrada. O direito de ir e vir, de escolher, de errar e de aprender continua existindo. A dor de quem foi traído é legítima, mas ela não concede poder sobre o destino do outro. A doutrina espírita também enfatiza que o autodomínio é uma conquista espiritual indispensável. O espírito encarnado está na Terra para aprender a governar impulsos, emoções e desejos.
Quando falha nesse aprendizado, colhe as consequências educativas dessa falha. Não como punição arbitrária, mas como oportunidade de crescimento futuro, ainda que dolorosa. O problema é que, no caso da violência extrema, o sofrimento se espalha para muitas consciências ao mesmo tempo, ampliando o alcance da dor. Por isso, o Espiritismo insiste na prevenção moral. Ensinar desde cedo que amor não é controle, que ciúme não é cuidado, que agressão verbal já é violência, que terminar uma relação não é fracasso espiritual, que pedir ajuda é sinal de maturidade, não de fraqueza. Tudo isso faz parte da educação do espírito e pode salvar vidas. Não apenas no sentido físico, mas no sentido espiritual mais amplo. O convite espírita é claro: cura as paixões antes que elas adoeçam a consciência. Aprenda a perder sem destruir. Aprenda a amar sem possuir. Aprenda a respeitar mesmo quando dói. Isso não é teoria distante, é prática diária de evolução. Cada pensamento dominado, cada impulso. Ao avançar ainda mais nessa reflexão, o Espiritismo convida a olhar para algo que muitas vezes é ignorado quando se fala de violência nas relações: a responsabilidade coletiva na formação emocional das pessoas. Para a doutrina espírita, ninguém se desequilibra sozinho. A cultura que romantiza o ciúme, que chama controle de cuidado, que transforma a agressividade em prova de amor e que silencia sinais de perigo também participa, de forma indireta, das tragédias que depois todos lamentam. O Espiritismo não usa isso para diluir a culpa individual, mas para lembrar que a educação moral começa muito antes do conflito final. Desde cedo, muitos espíritos aprendem que amar é sofrer, que quem ama não aceita perder, que a honra ferida precisa ser defendida a qualquer custo. Essas ideias, repetidas geração após geração, criam um terreno fértil para paixões descontroladas. A doutrina espírita propõe uma ruptura com esse padrão. Ela ensina que amar é desejar o bem do outro, mesmo quando esse outro escolhe um caminho diferente do nosso. Isso exige maturidade espiritual, e maturidade espiritual não nasce pronta, ela é construída com esforço consciente. O Espiritismo também esclarece que a reencarnação não é apenas um mecanismo de retorno à vida física, mas uma oportunidade educativa. Muitos espíritos reencarnam exatamente em contextos afetivos complexos para aprender a lidar com frustrações, rejeições, limites e perdas. Quando falham nessas lições, não são monstros irrecuperáveis, mas alunos que repetirão a prova até aprenderem. O problema é que, quando a falha envolve violência extrema, a lição se torna muito mais dolorosa e longa. No caso do feminicídio, a gravidade espiritual se intensifica porque há abuso de força contra alguém em posição de vulnerabilidade. O Espiritismo ensina que o uso da força para dominar, silenciar ou eliminar o outro é sinal de profundo atraso moral. Esse tipo de ato cria vínculos espirituais dolorosos entre agressor e vítima, não como punição divina, mas como consequência natural da violência. O espírito agressor, após o desencarne, não encontra alívio imediato. Ele enfrenta a própria consciência, revê cenas, revive emoções, sente o impacto do sofrimento causado e percebe, com clareza tardia, que poderia ter escolhido diferente. A doutrina também ensina que nenhuma encarnação é perdida. Mesmo as experiências mais traumáticas podem gerar aprendizado futuro, embora isso jamais justifique o sofrimento imposto. A vítima não precisava morrer para evoluir, e essa ideia não faz parte do espiritismo sério. O que a doutrina explica é que Deus consegue transformar até mesmo a dor injusta em oportunidade de crescimento espiritual, sem jamais validar o crime que a produziu. Essa distinção é fundamental para não espiritualizar a violência de forma cruel. Outro ponto importante é que o espiritismo não incentiva a permanência em relações abusivas sob o pretexto de resgate espiritual. Permanecer onde há ameaça, humilhação ou agressão não é virtude, é imprudência. A doutrina ensina que a preservação da vida e da dignidade é prioridade. Romper uma relação adoecida, buscar proteção, pedir ajuda, recorrer às leis humanas, tudo isso é compatível com a visão espírita. Não existe mérito espiritual em suportar violência. O mérito está em escolher o bem, inclusive para si. O espiritismo também chama atenção para o papel da autoconsciência. Cada pessoa é responsável por observar seus próprios limites emocionais. Se o ciúme começa a virar obsessão, se a raiva começa a dominar os pensamentos, se a ideia de perda provoca descontrole, é sinal de que algo precisa ser tratado com urgência. Ignorar esses sinais é negligenciar a própria evolução espiritual. A doutrina não espera a perfeição, mas espera esforço sincero de melhora. Nesse ponto, a educação do sentimento aparece como uma das maiores tarefas do espírito encarnado. Aprender a conversar sem humilhar, a discordar sem agredir, a se afastar sem destruir, a sofrer sem ferir.
Essas são conquistas silenciosas que não aparecem nas manchetes, mas que evitam tragédias. O Espiritismo valoriza profundamente essas vitórias íntimas, porque elas indicam real progresso moral. Ao falar de amor, ciúme, traição e violência, a mensagem espírita converge sempre para o mesmo eixo: responsabilidade emocional. Amar não é perder o controle, é desenvolver consciência. Amar não é dominar, é respeitar. Amar não é punir, é compreender. Quando esses princípios são esquecidos, o resultado é sofrimento coletivo, tanto no plano físico quanto no espiritual. Se esse trecho fez você pensar sobre como a sociedade normaliza comportamentos perigosos nas relações, escreva nos comentários qual frase ou atitude você já ouviu que hoje você percebe como sinal de alerta. E se esse conteúdo pode ajudar alguém a sair de uma situação de risco, compartilhe, porque informação também salva. Para concluir essa reflexão à luz do espiritismo kardecista, é essencial reforçar que a doutrina não existe para explicar a violência depois que ela acontece, mas para evitá-la antes que aconteça. Tudo o que foi dito até aqui aponta para uma mesma direção. A raiz do feminicídio, do crime passional e da violência nas relações está na incapacidade de educar sentimentos, de lidar com frustrações e de aceitar que o outro é um espírito livre, não uma extensão do próprio ego. O espiritismo chama isso de atraso moral, não para humilhar, mas para alertar. Quando se observa a lei de causa e efeito sob essa ótica, fica claro que ela não atua como um tribunal que pune, mas como um espelho que devolve ao espírito aquilo que ele construiu. Quem cultiva respeito, colhe paz. Quem cultiva controle, colhe conflito. Quem cultiva violência, cedo ou tarde, enfrentará as consequências íntimas desse desequilíbrio. Não porque Deus queira o sofrimento, mas porque a consciência desperta não consegue fugir de si mesma. O espírito leva consigo aquilo que aprendeu a ser. O Espiritismo também ensina que ninguém está condenado a repetir erros indefinidamente. A reencarnação existe justamente porque o aprendizado é gradual. Espíritos que hoje se mostram incapazes de lidar com rejeição podem, no futuro, desenvolver maturidade emocional. Espíritos que hoje ferem podem, amanhã, aprender a cuidar. Mas esse progresso não acontece sem esforço consciente. Ele exige humildade para reconhecer limites, coragem para buscar ajuda e disposição real para mudar padrões internos. É por isso que a doutrina insiste tanto no autoconhecimento. Conhecer a si mesmo, como ensinava Kardec, não é um exercício abstrato, é uma necessidade prática. Quem conhece seus gatilhos emocionais, suas inseguranças, seus medos, tem mais chance de interromper o ciclo da violência antes que ele se manifeste em atos irreversíveis. Quem ignora esses sinais internos caminha às cegas em direção ao desequilíbrio. O Espiritismo também oferece uma mensagem importante para quem viveu ou vive relações marcadas por medo, controle ou agressão. Sair não é fracassar espiritualmente. Proteger-se não é falta de fé. Buscar ajuda não é sinal de inferioridade moral. A vida é um bem divino, e preservá-la, inclusive a própria, é dever espiritual. Nenhuma doutrina séria exige que alguém suporte violência em nome de aprendizado. O aprendizado verdadeiro não destrói, constrói. Ao mesmo tempo, a doutrina alerta que romantizar a violência é uma das formas mais perigosas de cegueira moral. Frases como "ele fez isso porque amava demais" ou "ela provocou" não encontram respaldo no Espiritismo. Amor não mata. Amor não humilha. Amor não ameaça. Quando existe morte, agressão ou terror psicológico, o que existe é desequilíbrio profundo, que precisa ser tratado, não justificado. A mensagem espírita final sobre esse tema é firme e, ao mesmo tempo, profundamente humana. A evolução do espírito passa, necessariamente, pela educação das emoções. Aprender a amar sem possuir, a perder sem destruir, a sofrer sem ferir, a se afastar sem punir. Essas são as grandes provas morais do nosso tempo. E cada pessoa que vence essas provas em silêncio contribui para um mundo menos violento, mesmo que nunca apareça nas estatísticas. Se esse conteúdo te ajudou a compreender melhor a visão espírita sobre amor, ciúme, traição e feminicídio, compartilhe com alguém que ainda confunde controle com cuidado ou violência com paixão. E se você quiser que esse canal aprofunde outros temas delicados sob a ótica espiritual, escreve aqui nos comentários qual assunto você sente que precisa ser mais falado, porque muitas pessoas assistem em silêncio e uma simples troca pode abrir caminhos de consciência e proteção. Se algo dentro de você se moveu enquanto assistia a este vídeo, não ignore esse sentimento. Algumas verdades não chegam para convencer a mente, mas para despertar lembranças que a alma já conhece. Talvez você ainda não tenha todas as respostas. E está tudo bem. O caminho espiritual não é sobre pressa. É sobre reconhecimento. Se essa mensagem fez sentido para você, permita-se continuar essa jornada conosco.
Compartilhe este vídeo com quem precisa ouvir isso hoje. Deixe seu comentário com respeito. E siga o canal para não perder os próximos capítulos. Porque algumas histórias não começam nesta vida. E alguns encontros acontecem exatamente quando precisam acontecer. Nos vemos no próximo vídeo. Aqui, nos Segredos de Vidas Passadas.